Vamos lá. Você paga todo mês, sem falhas, débito automático, cartão, boleto, não importa. O dinheiro sai da sua conta religiosamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. E se o seu plano de saúde funciona melhor justamente quando você não usa? Estranho, né? Parece até contraditório. Afinal, você paga para ter acesso quando precisar. Só que por trás dessa lógica aparentemente simples, existe um modelo de negócio que muita gente nunca parou para analisar de verdade. Hoje, no primeiro episódio do Caixa Preta da Saúde, a gente vai descobrir essa conversa sem gritar, sem acusar ninguém, mas fazendo a pergunta certa. Como o sistema realmente ganha dinheiro? Pensa comigo. Quando você contrata um plano de saúde, você não está comprando uma consulta específica. Você está comprando acesso. Você paga uma mensalidade fixa para ter o direito de usar quando precisar. Até aqui tudo certo. Só que esse modelo não foi criado pensando em uma pessoa só. Ele foi criado pensando em milhares, às vezes milhões de pessoas pagando ao mesmo tempo. É aqui que entra o tal do mutualismo. Pode parecer uma palavra complicada, mas a ideia é simples. Todo mundo contribui para um bolo financeiro. E quem precisar usar esse dinheiro? Se poucas pessoas usam muito, o custo sobe. Se muitas pessoas usam pouco, sobra dinheiro. E quando sobra dinheiro, existem margem. Agora vem a parte interessante. Imagine que 1.000 pessoas pagam R$ 1.000 por mês. Isso dá R$ 1 milhão entrando todo mês. Só que nem todo mundo vai ao hospital. Nem todo mundo faz exame. Nem todo mundo interna. Na prática, só uma parte usa de fato o sistema naqueles períodos. O resto está pagando para ter segurança. Segurança é importante, claro, mas financeiramente falando, quanto menos uso naquele mês, melhor o equilíbrio das contas. Isso não significa que existe um vilão sentado em uma sala escura torcendo para você não adoecer. Não é isso. O ponto aqui é estrutural. Empresas trabalham com previsão, risco e estatística. Elas calculam probabilidade. Elas projetam usos médios. Elas analisam faixa etária, perfil de consumo, histórico de doença, tudo é numerado. E dentro desses números existe um indicador muito importante chamado sinistralidade. Basicamente é a relação entre o que a operadora arrecada e o que ela gasta com atendimento. Se a sinistralidade está muito alta, significa que o custo está quase igual ou maior que a arrecadação. Se está controlado, significa que existem margens. E margem é o que mantém qualquer empresa funcionando. Perceba como a conversa muda quando você olha para incentivos. Não estamos falando de certo ou errado, estamos falando de incentivo econômico. E incentivo é algo poderoso. Se o modelo recompensa equilíbrio de custo, naturalmente haverá mecanismo para manter esse equilíbrio. Agora pensa na sua experiência. Você já precisou de autorização para um exame? Já ouviu que precisava enviar relatórios médicos? Já teve que esperar análise? Tudo isso pode ser explicado por protocolos técnicos claros, mas também faz parte de um sistema que precisa controlar despesa. Cada exame autorizado é um custo, cada internação é um custo, cada procedimento é um custo. E custo, quando multiplicado por milhões de usuários, vira milhões. Aqui surge uma pergunta desconfortável. Se o lucro depende do controle de gasto, quais ferramentas o sistema usa para manter esse controle? Primeiro, contratos detalhados. Aqueles documentos enormes que ninguém lê. Lá dentro estão regras, limites, prazos e carência. Tudo definido previamente. Depois, protocolos médicos padronizados. Não é simplesmente o médico pediu, está aprovado. Existe análise técnica baseada em diretrizes. Além disso, existe algo chamado gestão de risco. Operadoras analisam perfil. Pessoas mais jovens tendem a usar menos. Pessoas mais velhas tendem a usar mais. Por isso existe reajuste por faixa etária. Não é aleatório, é cálculo. E quando o custo médio sobe, entra outro mecanismo, reajuste anual. A justificativa costuma envolver inflação médica, aumento de procedimentos, tecnologia, novos tratamentos. Tudo isso é real. A medicina evolui, equipamentos ficam mais caros, terapias avançam, custam milhões. Só que, no final do dia, o equilíbrio financeiro precisa acontecer. Agora deixa eu inverter a pergunta.
se todo mundo resolvesse usar o plano intensamente no mesmo período, o que aconteceria? O sistema entraria em colapso financeiro, porque ele foi desenhado considerando o uso médio, não o uso máximo simultâneo. Isso mostra uma coisa importante. O plano de saúde não é um cofre infinito. Ele é um modelo de compartilhamento de risco. Só que, como qualquer modelo empresarial, ele precisa gerar resultados positivos para continuar existindo. E aqui entra o ponto central do nosso episódio. Quando você não usa, você ajuda a manter a margem. Quando você usa pouco, o sistema respira. Quando você usa muito, o custo sobe. Isso não significa que usar seja errado. Significa que existe uma tensão natural entre necessidade individual e sustentabilidade coletiva. Talvez você esteja pensando, então o plano quer que eu não use. Não é tão simples assim. O plano quer previsibilidade. Ele quer que o uso esteja dentro da média calculada. Nem explosão de custo, nem zero utilização. Ele quer equilíbrio. Mas aí surge outra camada interessante. Se o sistema precisa controlar despesas para manter equilíbrio, como ele faz isso além de contratos e reajuste? Uma das respostas está na burocracia. A palavra é pesada, mas vamos olhar com calma. Existem autorizações prévias. Criar filtros. Solicitar laudos detalhados cria análise. Pedir segunda opinião reduz procedimentos desnecessários. Tudo isso pode ter justificativas técnicas legítimas ao mesmo tempo. Tudo isso também funciona como controle de fluxo. Percebe como incentivo e procedimentos caminham juntos? Agora pensa no comportamento humano. Se algo é simples e rápido, a pessoa usa mais. Se algo exige etapa, documento e espera, o uso tende a diminuir ou pelo menos ser mais criterioso. Isso não é teoria da conspiração, é comportamento básico. Então, quando alguém diz que o sistema é complicado, talvez parte dessa complexidade seja consequência da necessidade de controle financeiro. E não para por aí. Existe ainda a negociação com o hospital e clínica. Operadoras negociam valores de diárias, exames, cirurgias. Isso impacta diretamente o custo final. Em muitos casos, existem redes credenciadas específicas, justamente para manter previsibilidade de preço. Percebe como tudo gira em torno de equilíbrio? Agora vamos trazer isso para o lado emocional. Você paga durante anos e quase não usa. Quando finalmente precisa, encontra barreiras. A sensação pode ser de injustiça. Eu paguei tanto tempo, agora que preciso é difícil. Essa sensação é compreensível, porque, do ponto de vista individual, você enxerga seu histórico pessoal. Do ponto de vista do sistema, ele enxerga o coletivo. E é aí que nasce o conflito de percepção. O plano não analisa sua contribuição isoladamente. Ele analisa a estatística global, só que você sente individualmente. Isso cria um distanciamento entre expectativa e realidade. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Será que o modelo foi desenhado, pensado? 3, 2, 1. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Será que o modelo que foi desenhado, pensando primeiro no cuidado ou na sustentabilidade financeira? Será que o modelo foi desenhado pensando primeiro no cuidado ou na sustentabilidade financeira? 3, 2, 1. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Será que o modelo foi desenhado pensando primeiro no cuidado ou na sustentabilidade financeira? Talvez nas duas coisas ao mesmo tempo. Só que quando existe tensão entre eles, qual pesa mais? Empresas não sobrevivem no prejuízo. Essa é uma regra básica. Então, qualquer modelo empresarial precisa proteger caixa. Isso não é exclusividade da saúde. A diferença é que aqui estamos falando de algo sensível. Vida, doença, medo, urgência. E quando dinheiro e saúde se encontram, a conversa fica delicada. Mas vamos manter a racionalidade. Se não existisse plano de saúde privado, o sistema público teria que absorver ainda mais demanda. Então, existe uma função prática no modelo. Ele amplia a oferta. Ele cria estrutura. Ele movimenta bilhões em tecnologias, hospitais e emprego. Ao mesmo tempo, ele opera sob lógica de mercado. E o mercado significa incentivo. Se o lucro aumenta quando a sinistralidade está controlada,
O incentivo estrutural é manter essa sensibilidade sob controle. Isso pode acontecer com prevenção, promoção de saúde, programas de acompanhamento. Quanto mais saudável a carteira de cliente, menor o custo médio. Olha, como isso também pode gerar incentivos positivos. Talvez o plano tenha interesse em que você faça check-ups regular, pratique atividade física, controle doenças crônicas, porque prevenir pode ser mais barato que tratar complicações graves. Então, o modelo não é preto no branco, ele tem zonas cinzentas. O problema é quando o usuário não entende essas engrenagens. E quando você não entende o jogo, qualquer movimento parece suspeito. É por isso que a caixa preta da saúde existe, não para apontar dedos, mas para abrir a estrutura e analisar os incentivos. Se você olhar friamente, o plano de saúde é um grande cálculo de probabilidade. Ele aponta que nem todos usarão intensamente ao mesmo tempo. Ele distribui risco. Ele precifica incertezas. E você, ao pagar mensalidade, está comprando tranquilidade. Está comprando a probabilidade de acessar acesso rápido quando precisar. Mas essa tranquilidade tem preço. E esse preço precisa fechar a conta no final do mês. Então, quando alguém diz plano de saúde lucra quando você não usa, a frase não é uma acusação. É uma constatação matemática. Se o gasto é menor que a arrecadação, existe lucro. Se todo mundo usa acima da média prevista, existe prejuízo. O ponto central não é demonizar o modelo, é entender que ele foi desenhado para equilibrar financeiramente antes de qualquer coisa, porque sem equilíbrio ele quebra. E talvez a pergunta mais importante não seja se ele lucra quando você não usa. Talvez seja, você entende o contrato que assinou? Você entende como funciona o reajuste? Você sabe o que está coberto e o que não está? Porque informação reduz frustração. Ao longo dessa temporada, a gente vai mergulhar em cada camada desse sistema. Vamos falar sobre negativa, sobre cobertura, sobre reajuste, sobre burocracia, sempre olhando para incentivos, números e estruturas. Mas hoje eu quero que você leve uma reflexão simples. Empresas respondem a incentivos, e os incentivos principal é manter custos sob controle. Todas as engrenagens giram em torno disso. Isso não significa que existe maldade automaticamente. Significa que existe lógica econômica. E entender essa lógica muda completamente sua forma de enxergar o sistema. Na próxima vez que você ouvir falar em sinistralidade alta, você vai saber que isso impacta mensalidades. Quando falar em reajuste por faixa etária, você vai lembrar que risco aumenta com idade. Quando pedir um exame e precisar de autorização, você vai entender que existe um processo desenhado para controlar fluxo. Você pode concordar ou discordar do modelo, mas depois de entender, a conversa sobe de nível. E talvez, só talvez, a maior caixa preta não esteja em uma sala escondida. Talvez ela esteja na falta de informação clara para os usuários comuns. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, questionar. Nos próximos episódios, vamos aprofundar cada mecanismo. Existe incentivo para negar exame? Quem decide o que é coberto? Por que reajustes parecem inevitáveis? A burocracia é falha ou estratégia? A investigação está só começando. Se esse conteúdo fez você pensar, se trouxe uma perspectiva diferente, já deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e continuar trazendo análise profunda como essa. Se inscreva na Caixa Preta da Saúde para não perder os próximos episódios dessa série investigativa. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu que usar seu plano era mais difícil do que deveria? Ou acha que o modelo é justo do jeito que é? A sua experiência faz parte dessa conversa. A gente se vê no próximo episódio. Por quê? Quando o assunto é saúde e dinheiro, entender o sistema pode ser a diferença entre frustração e consciência. Até a próxima. Valeu!